A nossa entrevistada de hoje é a senadora Simone Tebet, candidata do MDB à presidência da República. Seja bem-vinda, obrigada pela entrevista, candidata. Eu que agradeço, Edilene, seu nome com todos os que estão nos acompanhando pela Rádio Itatiaia. Candidata, o assunto quente do momento ainda é o último debate presidencial do qual a senhora participou. Qual que é a avaliação que a senhora faz da repercussão? E a senhora acha que pode ter tido um impacto positivo na campanha da senhora? Sem dúvida nenhuma. Primeiro, que vence a democracia, se fortalece a democracia quando, primeiro, todos os candidatos se propõem e aceitam participar do debate. Lamentavelmente, o último que nós tivemos antes do da Globo, nós tivemos a ausência daquele que hoje se desponta em primeiro lugar nas pesquisas. E isso fragiliza, obviamente, o processo eleitoral, porque o que o eleitor precisa é saber de propostas. Não dá para votar em alguém com base num passado, né, na lembrança de passado, de 20 anos atrás, tendo o Brasil hoje uma realidade muito do passado. Então, pelo menos nesse aspecto, o debate de ontem foi muito importante, mas eu acho que foi mais do que isso. Ele foi decisivo porque nós tivemos ali dois posicionamentos muito claros, daqueles que foram ali apenas para polarizar e continuar esse discurso de ódio, de briga, que não leva a lugar nenhum, que não fala do Brasil real, do Brasil profundo, dos nossos problemas, e que não são poucos e são muito graves, e com isso ficam alimentando essa polarização apenas com um objetivo, né, de levar essa eleição aí para um embate de segundo turno, e aqueles como eu, que se propôs a apresentar e falar do verdadeiro Brasil, o Brasil que passa fome, o Brasil em que nós tivemos o aumento da miséria, da informalidade de 40 milhões de trabalhadores que não sabem, não têm segurança de saber se no dia seguinte ou no mês seguinte ainda estarão empregados e conseguirão aí alimentar suas famílias, né, de falar daquilo que é prioridade nacional, que é a educação, cuidar das nossas crianças, entre outras coisas. Então, nesse aspecto, acho que o eleitor passa a ter, a partir de agora, nessas 48 horas decisivas, condições de efetivamente fazer o seu juízo de valor. E acredito que, nesse aspecto, essa será uma eleição, sim, de segundo turno. Minas tem experiência, e aí é sempre um caso lembrado por um caso que você aponta viradas de última hora. Então, com base na experiência aí de Minas, eu tenho expectativa que o debate tenha servido para que o eleitor repense esse voto chamado voto útil e possa depositar em mim não só a sua esperança, mas a certeza de melhores dias. Então, a senhora acredita que haverá um segundo turno e acredita que a senhora estará nele? Estou trabalhando muito para isso, né? Com a minha verdade, com as nossas propostas, sempre olhando no olho do eleitor, falando efetivamente como mãe, como mulher e como professora que sou, que o que me move é a alma de uma mulher e o coração de uma mãe. Ver hoje, lamentavelmente, um Brasil tão rico que não tem sequer a capacidade de alimentar as suas famílias. A professora sabe que se nós quisermos verdadeiramente um Brasil que seja dos 215 milhões de brasileiros, nós temos que colocar pela primeira história do Brasil, e é isso que eu me proponho a fazer, a criança e o adolescente no estudo. Isso se faz através de uma parceria da União com os municípios de Minas, municípios do Brasil, com os estados, como o estado de Minas, que nós possamos, com diversas mãos, dar educação de qualidade para todos os filhos do Brasil. Pela conjuntura atual, a senhora acredita que, se for para o segundo turno, vai com qual dos candidatos? Lula ou Bolsonaro? Indo para o segundo turno, é uma questão de pesquisas, não é questão de preferência, por estar mais consolidado e bem à frente numericamente nas pesquisas, sem dúvida nenhuma, com esse presidente Lula. A candidata, a senhora citou o cenário em Minas Gerais. Aqui em Minas, o MDB optou por não ter candidatura própria e apoiar o candidato ao governo de Minas, Romeu Zema, que já tem seu candidato à presidência da República, que é Luiz Felipe Dávila. A senhora avalia que isso possa ter prejudicado a campanha da senhora aqui no estado, que é o segundo maior colégio eleitoral do Brasil e é um estado considerado decisivo nas eleições presidenciais?
Edilene, essa é uma eleição tão atípica, né? É uma eleição onde o eleitor, até agora, alguns estão votando não com o coração, mas com a razão, querendo escolher o menos pior, votando em A porque não quer B, votando em B porque não quer A. Isso também, de alguma forma, me entusiasma no sentido de trazer agora, nessas 48 horas, muita gente vai parar para pensar realmente se é esse o caminho, né? Até porque ontem ficou muito claro, naquele bate-boca lamentável, eu peço desculpa quem está nos ouvindo por ontem, né? Enquanto nós temos problemas reais no Brasil, alimentando, estimulando o ódio, discutindo quem é o menos pior, o menos corrupto, o menos incompetente, né? Olhando sempre pelo retrovisor, pelo passado, quando a gente tem que ver o que pode fazer para o futuro do Brasil. Então, diante desse cenário, eu tenho a expectativa de que essa é uma eleição tão diferente, repito, onde o eleitor está votando não com o coração, não com entusiasmo, que nós temos condições de chegar no segundo turno e que os palanques regionais, que é a pergunta que você me fez, os apoios regionais, eles não são tão decisivos, até porque a gente tem visto os candidatos a governadores que têm expectativa de uma possibilidade de ganhar primeiro, precisam manter-se de alguma forma neutros e distantes dessa posição para não perder voto. Então a senhora acha que um palanque regional vai fazer a diferença num segundo turno eleitoral mais do que fez no primeiro, é isso? Não sei, Edilene, isso nós vamos ter que aguardar, né? Nós vamos aguardar para verificar quais são os palanques estaduais, quais são os governadores que vão se eleger no primeiro turno e quais não vão. Normalmente, quando você não tem um palanque regional no segundo turno, a eleição se esfria e volta a se olhar para a questão nacional. Candidata, qual que é a principal proposta do plano de governo da senhora? Quais são as principais diretrizes desse plano de governo? Obviamente que nós temos que colocar a prioridade absoluta erradicar a miséria no Brasil. Não é possível que um país que alimenta o mundo não dê conta de alimentar suas famílias. Então, erradicar a miséria e diminuir a pobreza tem que ser, obviamente, a prioridade absoluta de qualquer candidato, e é a minha prioridade absoluta. Isso se faz de duas formas. Óbvio que quem tem fome tem pressa, o Auxílio Brasil de R$600 como piso, né, como piso e não como teto, ele permanece. A transferência de renda permanente. Diferente do que se é colocado aí, nós vamos colocar novamente o município para agir, ir lá através dos seus assistentes sociais nas casas dessas famílias, buscar esse jovem que está fora da sala de aula, ver se essa mãe tem condições de ser qualificada para entrar no mercado de trabalho, se o trabalhador desempregado tem condições de passar por um curso de atualização para poder também conseguir um emprego, e paralelo a isso fazer a verdadeira revolução, que é garantir essa cidadania, essa autonomia, que ele possa ganhar o pão com o suor do seu trabalho. Isso se faz através da educação. Como eu disse, né, eu quero ser, como professora que sou, parceira dos municípios e dos estados. Terminar a construção de obras paradas e de creches, para que todas as crianças nessa primeira infância tenham a oportunidade de estar, né, começando a alfabetização na hora certa. E depois, olhando para os nossos jovens neném, que nem estudam nem trabalham. Esse é o principal projeto na área da educação nós para garantir, inclusive, que esse jovem seja estimulado a voltar para a sala de aula, nós estamos criando Poupança Jovem, que é um prêmio que nós queremos dar para todo jovem que se forme no ensino médio, um ensino médio técnico, como hoje é a lei, só que ela ainda não está valendo, porque esse governo não tem um olhar especial para as crianças, não trata com os nossos adolescentes e não tirou do papel a reforma do ensino médio. É um ensino médio técnico com período integral, onde a União ajuda os estados a pagar esses professores. Esse jovem tem a conectividade, tem o tablet na sua mesa para estudar, e nós vamos com R$5.000, dar uma média de 2 milhões de jovens formando-se no ensino médio todos os anos, iria ser, hoje é 1.400.000, mas haveria um estímulo, e isso dá 10 bilhões por ano. Isso, só para termos comparativos, é a metade que o governo federal gasta para apoio de deputados e senadores no Congresso Nacional, com o chamado orçamento secreto, que só pelo nome já mostra que é imoral, é ilegal, porque se é secreto, não pode ser boa coisa. Se é secreto, tem muita coisa errada. Se é secreto, do público, do povo que paga imposto, que está indo para determinadas regiões do Brasil, obras superfaturadas, isso se
tiveram uma nota totalmente fria para se desviar desse dinheiro público está no bolso, lamentavelmente, de alguns poucos corruptos parlamentares no Brasil. A senhora defende, então, o fim do orçamento secreto, das emendas do relator do RP9? Esse é o primeiro ato que eu farei se for eleita presidente da República, transparência absoluta. Determinar a todos os ministros de Estado do meu governo que coloquem no portal da transparência quem é que indica o dinheiro do orçamento brasileiro, para onde vai e para que se vai. Ou seja, quem apresenta a indicação para a obra ou para o serviço, para ver se esse serviço, essa obra, esse dinheiro está chegando no município ou no estado e se ele está sendo executado. Com essa transparência, nós matamos o orçamento secreto, porque nós vamos ver que a maioria desse dinheiro não está chegando na ponta, que está havendo uma concentração desse dinheiro na mão de meia dúzia que indica, os demais 500 congressistas estarão todos pedindo pelo fim do orçamento, porque eles estão recebendo muito menos do que meia dúzia do Congresso Nacional. Então, o fim do orçamento secreto. Votei contra esse orçamento secreto, eu fui vítima do orçamento secreto, quando eu fui candidata à presidência do Senado, primeira mulher em 198 anos de história do Senado Federal a ser candidata à presidência do Senado. Esse orçamento secreto prejudicou muito a nossa candidatura, porque ele foi usado, inclusive, oferecido, inclusive, para parlamentares para apoiar o candidato que era o meu adversário. Candidata, a senhora acha que tem condições de fazer os investimentos que o Brasil precisa sem extrapolar o teto de gastos? Sim, Edilene. Bom, primeiro duas coisas. O teto de gasto é uma camisa de forças. Entre o fiscalismo sem alma e o interesse da sociedade brasileira, nós vamos colocar as pessoas em primeiro lugar. Hoje, muita coisa está fora do teto de gasto corretamente. Por exemplo, o dinheiro da educação do Fundeb não está dentro do gasto. Então, é possível ser parceira de estados e municípios e garantir a educação do ensino infantil até o ensino médio, sem furar gasto. Outra coisa que nós temos que tirar do teto do gasto, que também é conhecimento, é o pouco dinheiro que a gente gasta com ciência, que é vacina no braço, tecnologia, que significa fazer com que as nossas indústrias possam ser de excelência e competir com o mundo e com isso gerar mais emprego aqui no Brasil, a gente importar menos produtos, e inovação, que sem inovação nós não teremos no futuro sequer emprego, porque as indústrias que não se aperfeiçoarem, se atualizarem nessa área, inclusive o setor de bens, setor de comércio, né, estão fadadas ao insucesso. Então essa parceria da União, nós precisamos ter dinheiro suficiente para isso, para que nós possamos garantir os empregos de qualidade. Quando eu digo empregos de qualidade, é emprego com carteira de trabalho assinada e é emprego com melhores salários. Então, isso tem que ficar fora do teto de gasto. Se nós combatemos a corrupção, não roubar, não deixar roubar e pôr na cadeia quem roube, como já dizia Ulisses Guimarães, nós vamos ver que tem dinheiro suficiente para fazer, por exemplo, só com o orçamento secreto eu cumpri a promessa que fiz de construir 1 milhão de casas populares nos 4 anos do meu governo. 250 mil por ano, é bem mais do que todos os que passaram, e custa mais ou menos algo em torno de 20 bi. É exatamente o dinheiro do orçamento secreto que está sendo desviado. O presidente Jair Bolsonaro afirma que deve manter o Auxílio Brasil no valor de R$600 e que, para isso, precisa da aprovação da reforma fiscal tributária que está no Congresso Nacional. A senhora acha que essa proposta vai passar no Senado Federal? A senhora que é senadora, e a senhora também acredita que essa seja a solução para a manutenção do auxílio de 600? Não necessariamente essa seja a solução, mas sem dúvida nenhuma os R$600 eles vieram para ficar. Nós não podemos esquecer que a inflação oficial, ela é a inflação que a dona de casa, o cidadão brasileiro sentem todos os dias quando vão nos supermercados comprar comida, comprar o feijão, o óleo de cozinha, a cebola, né, o leite, é infinitamente maior. Na realidade, os R$600 hoje é mais ou menos o que significava os 300, R$350 no passado. Então, o auxílio emergencial, que agora virou o Auxílio Brasil de R$600, ele veio para ficar. Mas você tem condições você tem fonte de financiamento outra sem precisar avançar. Agora, é sim importante, a grande mãe, passa a ser a mãe de todas as reformas,
a nossa chamada vacina econômica, aquilo que vai tirar o Brasil da crise, que vai devolver o resto de empregos que nós precisamos, é a reforma tributária. E ela é muito simples, é tirar imposto do consumo, que quem mais consome no Brasil é o pobre. Então, tirar o imposto da cesta básica, por exemplo, para o mais pobre vai ser automaticamente devolvido para ele, para que a gente possa ter uma justiça na hora de cobrar imposto. Não é possível que eu, como senadora da República, pague pelo preço da cesta básica, do arroz, do feijão, do leite, do ovo, o mesmo que um cidadão desempregado, um cidadão que ganha um salário mínimo e meio. Então, a reforma tributária, ela se propõe de olhar por esse aspecto e, de outro lado, simplificar as regras, unificar impostos, para que o setor que produz, que gera emprego no Brasil, especialmente o setor da indústria, que sem ela o Brasil não vai crescer, que não cresce praticamente há 40 anos, nós estamos crescendo a 1% ao ano, isso não é nada comparado ao mundo, nós estamos ficando para trás, né? Nós estamos perdendo posições e sem crescimento não há geração de emprego, sem emprego não há renda, sem renda a economia não gira e não gera mais empregos. Então a reforma tributária é importante por isso. Ela diminui a carga tributária das indústrias, simplifica e faz com que a indústria possa o país a gerar emprego e renda, que é fundamental para a gente garantir cidadania para os nossos brasileiros. Essa reforma tributária é simples, segundo a senhora, mas até agora ninguém conseguiu fazer. Se eleita presidente, o que a senhora faria para conseguir levar essa reforma mais complexa adiante, com o fim da tributação sobre o consumo para os mais pobres? É muito boa a sua pergunta. Eu sou professora de Direito Público, eu dei aula há 12 anos e, portanto, eu falava muito da reforma tributária, era a minha área, direito administrativo, e eu acompanho no Congresso Nacional, portanto, isso há muito tempo. Eu sempre fui cética, eu sempre fui pessimista em relação à reforma tributária por uma razão. Eu conheço as regras e sei que uma reforma tributária sempre faz com que um estado ganhe e outro estado perca. E se não houver unanimidade de todos os secretários de Fazenda, não passa. Esta reforma tributária, ela foi trabalhada ao longo desses quase 3 anos, pela primeira vez na história, nos 30 anos, tem apoio dos 27 secretários de Fazenda dos governos. Por quê? Porque ela teve a capacidade de se readequar, de unir 2 reformas pela primeira vez, e agora nós tivemos um texto que, se não é o excelente, é um texto muito bom. Está pronta, o governo tinha voto para aprovar já na comissão, em seguida ir para o plenário do Senado, mas ele não teve interesse nenhum. Sabe por quê? Porque o posto Ipiranga do atual presidente da República, ele é obcecado por uma única reforma tributária. É aquela que mexe com a chamada, só para as pessoas entenderem, para simplificar, é a CPMF repaginada. Colocou um vestido na CPMF, passou e falou, é isso que eu quero. Na realidade, é um imposto digital, um imposto que a gente fala que é circulação financeira, ou seja, cada vez que nós mexermos com o dinheiro no Pix que a gente tem, no cartão de crédito, pagando uma conta, você vai pagando esse imposto. Então, ele não queria reforma tributária e por isso que não aprovou. Quando nós tivermos um outro presidente da República ou uma outra presidente da República, essa reforma tem condições de sair do papel e vou dar até uma notícia boa para Minas Gerais. Não sendo eleito presidente o Bolsonaro, e eu no caso específico, é possível votar a reforma tributária que está no Congresso Nacional, no Senado, ainda este ano, nesses 2 meses que faltam, e aí na Câmara dos Deputados, no semestre que vem. Então, só para todo mundo entender, essa reforma que propõe a tributação dos mais ricos, que seria a fonte de financiamento, que segundo Bolsonaro pagaria mais R$200 para o auxílio de 400, mantendo de 600 no ano que vem, não é o mesmo texto que tira a tributação do consumo para os mais pobres, ou é o mesmo texto? Ou se for aprovado esse texto que está lá, ele não vai ter tributação, não vai ter tributação sobre o consumo? Como é que vai ser? Desculpa, Edilene, eu não conheço a proposta do presidente. Aliás, quando ele abre a boca, tão confuso, que ele não sabe nem o que ele está falando, que ele comete, a gente não tem, eu nem levo a sério tudo que ele fala, mas eu acho que o que ele quer explicar é porque nós temos uma outra proposta que é complementar a essa que eu falei, que ela é importante ser discutida, que é a reforma do imposto de renda. Nós precisamos fazer com que a classe média
pague menos imposto de renda, ou seja, ao atualizar a tabela de imposto de renda, fazer com que famílias inteiras que hoje estão empobrecidas deixem de pagar o imposto de renda, porque ela está muito desatualizada. Isso é uma outra coisa, isso nós vamos fazer. Então não é para pagar os R$ 600, para a gente poder garantir minimamente que a classe média comece a ter um pouquinho mais de recurso para fazer os seus gastos e não ficar lá todo ano tendo satisfação para o leão que abocanha uma grande parte da renda dessa família média, da classe média empobrecida. O que nós propondo, e é uma lei simples, é fácil de ser aprovada, é a lei que taxa lucros e dividendos. Não sabemos o percentual, mas a depender do percentual, tira os ricos para poder desonerar, ou seja, aliviar o bolso da classe média brasileira. É uma outra questão. O presidente, pelo que você está me falando, quer pegar essa novo, que é para os super ricos, e que eu sou a favor, que é do lucros e dividendos, para jogar no Auxílio Brasil. Estou dizendo, é necessário. Nós vamos resolver o problema do Auxílio Brasil e já está resolvido. O que nós temos que fazer é o que imposto, é aliviar a carga tributária para a classe média, que é quem se faz o dinheiro quando gasta circular na economia. E é mais do que justo. A classe média sempre é esquecida quando se fala de políticas públicas no Brasil. As candidatas mulheres ainda são minoria nessas eleições presidenciais. A senhora tem alguma proposta específica para as mulheres que a senhora pretende implementar caso seja eleita presidente da República? Foi o primeiro compromisso que eu fiz. Eleita presidente da República, o meu ministério será de metade homens, metade mulheres e terá negros, porque é a cara do Brasil. Somos a maioria da população brasileira, nós somos a maioria no banco das universidades, o que significa que nós estamos preparadas. E, lamentavelmente, não é justo o que acontece no Brasil. Hoje, a mulher, no ambiente de trabalho, na mesma profissão, com o mesmo currículo, com a mesma capacidade, chega a ganhar branca até 20% menos. Se for negra, até 40% menos. Então, nós vamos tirar da gaveta da Câmara dos Deputados um projeto que eu aprovei como senadora, líder da bancada feminina, consegui tirar da gaveta no Senado Federal. Já está aprovado no Senado Federal, falta aprovar na Câmara. Então, eleita presidente da República, eu vou sancionar e, com isso, garantir não só justiça para as mulheres, mas você imagina a quantidade de dinheiro que vai circular na economia, no comércio, no setor de serviços de bens, e esse comerciante, esse micro, pequeno comerciante, vai conseguir contratar mais gente, ou seja, vai conseguir gerar mais emprego, simplesmente porque a gente vai colocar mais circular na economia brasileira. Com a maioria do Congresso composta por homens, a senhora acredita que vai ter apoio para aprovar essa proposta? Como nós aprovamos no Senado, e o presidente da República é uma mulher com poder, caneta na mão, acabando de urnas, eu acredito que a gente consiga aprovar já nos 2 primeiros meses do ano que vem. Candidata, com o MDB um pouco antes do lançamento da candidatura rachado, alguns defendiam outros nomes que não o nome da senhora, o lançamento da candidatura acabou sendo online. A senhora acredita que tenha sofrido algum tipo de preconceito dentro do próprio partido ou nessa jornada política da senhora? Para as mulheres é mais difícil encampar um projeto tão grande como uma candidatura à presidência da República? Bom, preconceito, discriminação, violência política, isso faz parte do dia a dia da mulher. Aliás, da mulher brasileira, eu não sou muito diferente das mulheres na iniciativa privada, né? A violência é uma constante na nossa vida. Tive diversas vezes experiências como esta. Eu sempre falo que a primeira vez, lá atrás, logo no primeiro dia que saí candidata, como candidata a deputada estadual 20 anos atrás, eu fui chorar no banheiro. Mas nada que depois não me fortaleceu. Hoje eu tenho a capacidade, a coragem de enfrentar e não aceitar isso. Mas no dentro do meu partido, eu acho que a questão foi outra. Não teve nenhuma misoginia, nenhuma discriminação pelo fato de ser mulher. É que é um partido hoje rachado, que lamentavelmente uma parte, ainda que muito pequena do partido, fisiológica, do toma lá da cá, da corrupção, preferiu esteve ao lado do ex-presidente da República, Lula, envolvidos que estavam, à época, no escândalo do mensalão, e comprava votos no Congresso Nacional pagando mesadas. Isso está provado na Justiça, e depois, quando foi descoberto, através do Petrolão, que quase quebrou a Petrobras. Então é isso, quer dizer, eles estão onde sempre estiveram, né? Eles lá, achando que a corrupção é algo normal, e eu do lado de cá,
colocando as pessoas em primeiro lugar, pronta para servir, sabendo que o Brasil só vai ser grandioso quando for um Brasil de todos, um Brasil que inclua e que não exclua, um Brasil que garanta a igualdade de oportunidade a todos os seus filhos, que sabe que o dinheiro público é do povo brasileiro, do suor, do trabalho dele, que depois deixa uma parte muito grande desse salário em forma de impostos na mão do governo federal, para que o governo federal faça o dever de casa, garantir remédio no posto, médico para hospitais inclusionais, garantir a parceria com os governos estaduais para dar segurança pública para as nossas famílias, investimentos em casas populares, em obras públicas, aí mesmo em Belo Horizonte, Minas Gerais, nós temos um problema sério e falta parceria do governo federal e falta parceria da iniciativa privada, que é em relação a obras de infraestrutura no entorno, não só de Belo, mas em todo o estado. Eu estou falando de ferrovias, eu estou falando de duplicação falando mesmo do metrô aí urbano, que há anos se promete ampliação e agora está nessa questão se privatiza-se ou não, ou seja, se o leilão vai para frente ou não. Então é isso. Colocar o dinheiro no lugar certo. Sendo honesto, que não falta dinheiro público no Brasil. Basta ser honesto, ter vontade política e elencar prioridades. Em relação ao metrô de Belo Horizonte, a senhora defende ou não a privatização? Não sou eu que tenho que defender, Edilene, é o povo de Minas Gerais. A gente tem que ouvir o chão, através do prefeito, através do governador, depois de anos, analisar. O que importa é o seguinte: o metrô de Minas Gerais, ele não tem linha suficiente, ele precisa ser ampliado, ele precisa garantir a qualidade da mobilidade urbana. O trabalhador não pode ficar uma hora, uma meia, dependendo das pessoas de onde elas estão, tendo que pegar mais de uma condução para chegar no ambiente de trabalho, cansados, não conseguindo produzir, depois fazer o processo de inverso. Se for mulher, ela vai chegar em casa e ainda ter uma tripla jornada de trabalho, porque ela ainda vai ter que fazer comida, colocar seu filho para dormir. Então não sou eu, não pode ser de cima para baixo, é uma construção. Nós vamos ver junto com o governador, junto com o prefeito, é melhor privatizar ou não? É parceria? Vai ter, a princípio, aí uma injeção de dinheiro público do governo federal aí com recurso do povo mineiro. Se for esse o caminho, vai continuar assim. Candidata, a senhora tem 1 minuto para as considerações finais. Agradecer à Rádio Itatiaia a oportunidade de falar com o povo mineiro nessa que é a eleição mais difícil dos últimos 30 anos e a mais importante. Pedir a você que faça uma reflexão, pelo que viram na campanha, essa polarização ideológica da esquerda com a direita é uma briga sem fim, onde nenhum dos dois é o Brasil de 2026, que é isso que aconteceria se qualquer um dos dois ganhasse a eleição. Um que perder não vai deixar o outro ganhar. Então nós nos apresentamos de forma diferente. Tenho coragem e amor. Com amor vazio, com coragem, vamos derrotar a fome e a miséria. Mas para isso, eu preciso do seu voto de confiança, para cuidar da educação de qualidade, da saúde dos nossos idosos e fazer um Brasil inclusivo, um Brasil que seja verdadeiramente dos 215 milhões de brasileiros. Sou ficha limpa, tenho experiência e sei como fazer. Por isso, peço seu voto. Eu sou Simone e meu número é 15. Senadora Simone Tebet, candidata à presidência da República pelo MDB, muito obrigada pela entrevista. Eu é que agradeço.